Eu acho que todos nós deveríamos parar de ler livros ruins ou livros que a gente não gosta de ler. Durante muito tempo eu tive uma certa dificuldade de abandonar livros que eu não estava gostando. Inclusive eu tive que ler vários livros só por uma pressão interna, uma pressão pessoal de que eu já tinha começado, que todo mundo fala que esse livro é bom e eu não estava curtindo tanto assim. Um desses livros foi O Alienista, do Machado de Assis. Eu sei que muita gente adora esse livro, mas eu não curti tanto. Talvez foi a edição que eu peguei, eu não sei. Eu acho que eu não leria de novo. Apesar de ser um clássico, ele não é um livro que foi muito pro meu gosto. Eu até gosto de Machado de Assis, eu inclusive quero ler mais, mas infelizmente eu não curti esse livro. E muita gente pensa que a gente começa a ler e tem que ler até o final ou continuar só para poder no final marcar um checklist aí de livros lidos, né? Mas eu não sei se essa é uma boa abordagem, principalmente para quem gosta de leitura como um hobby, né? Como algo que é um entretenimento, apesar de também ser uma atividade que você faz para estudar, né? Mas principalmente a leitura para mim tem que ser satisfatória. Eu não trabalho com literatura, eu não trabalho com coisas que exigem uma grande quantidade de leitura. Então, para isso, eu uso a literatura aí como uma forma de distração que é diferente de jogar um jogo, diferente de assistir um filme. Para mim é mais ativo, né? Porque eu tenho que imaginar. Então, eu acho que ajuda bastante na nossa criatividade, ajuda bastante na para a gente mudar a forma que a gente vê o mundo. Ler é uma atividade aí que é incrível. E para isso, eu não sei se todo mundo é dessa forma, mas eu durante uma época eu estava lendo bastante para poder marcar um checklist, porque eu meio que gamifiquei a minha forma de leitura. E quando eu fiz isso, ler começou a se tornar um trabalho. Então perdeu aquela graça de ser algo que eu fazia para me distrair, né? Mas hoje eu acho que a gente dropar livros que a gente não tá curtindo é uma coisa que faz bem pra gente, principalmente porque hoje tem uma onda de livros best-seller, livros de coach, que não são tão legais assim, que às vezes a gente começa a ler, lê o primeiro capítulo e todos os outros capítulos são uma repetição de exemplos. Eu já li alguns assim porque eu estava no grupo do livro e foi um saco. Eu passei o dobro do tempo para ler um livro de, sei lá, 200 páginas, que é um livro muito curto e geralmente esses livros de coach mesmo não tem tanto conteúdo assim para preencher 200 páginas, eles acabam repetindo e repetindo e repetindo. E isso não torna a leitura prazerosa pra mim. A gente não precisa terminar livros ruins porque a gente não tá curtindo. Se a gente não tá curtindo, na verdade. E dropar um livro eu acho que é um ato de amor próprio, ao invés de ser uma covardia. E muitos clássicos são assim, às vezes você não tá na vibe de ler aquele livro clássico e acaba que vai ler só pra poder cumprir aquelas listas de 100 livros que você tem que ler antes de morrer. Eu gosto de preparar todas as leituras que eu vou fazer durante o ano, mas assim, nada muito rígido. Eu seleciono alguns que eu quero ler. Se eu não conseguir ler todos, paciência, eu jogo pro próximo ano, ou então no outro ano eu mudo a lista e vou tentando encaixar dessa forma. Eu não fico muito rígido nessas escolhas. Eu acho que isso ajuda a ler mais, a ler com mais gosto. E geralmente, se eu não curto hoje em dia, eu dropo na hora e pronto, eu não leio mais por obrigação dessa forma. Então, por esse vídeo é isso. Eu queria falar só sobre esse tipo de coisa. Mas se você quiser que eu fale mais sobre outros assuntos aí, comenta aí embaixo também. Sobre livros, sobre animes ou jogos. Eu sou uma pessoa que gosta de bastante hobbies diferentes, então geralmente eu gosto de compartilhar um pouquinho de cada um desses hobbies. Então, se você assistiu até aqui, faz aí todas as paradas de YouTube
E eu vou deixar um link aí dos livros que eu tô lendo atualmente, para quem quiser comprar ou quem quiser ver. Vou deixar aí na descrição desse vídeo. Valeu por assistir até aqui e até a próxima.